Quando socorristas entram no quarto, ela ainda está viva. Não fala. Não reage. Só arrasta uma caneta pelo papel e deixa 5 palavras. Horas depois, ela morre sem recobrar a consciência. A polícia guarda o papel, olha por cima, chama de delírio terminal e segue em frente. Se você gosta de casos em que a verdade esteve visível desde o primeiro minuto, curta o vídeo e acompanhe o canal. Agora entre. Você não vai receber uma pista destacada com música dramática. Vai receber o mesmo papel que a investigação recebeu. E vai ter chance real. A vítima se chama Teresa Valim, 42 anos, professora, encontrada inconsciente no quarto de casa às 18h26 por uma vizinha. Ela ainda respirava quando foi levada ao hospital. Pupilas lentas, fala ausente, pressão caindo, resposta motora irregular. Às 23h11, morte confirmada. Não havia sinal de invasão, luta ou roubo. A casa parecia comum demais para uma morte violenta. E é aqui que mora o erro. Agora observe isso. O papel foi recolhido dobrado ao lado da cama. Nele, a escrita sai torta, afunda no fim e quase se parte. O texto parecia absurdo. Mel não, Vera copo azul. Foi isso que ela deixou. 5 palavras, nenhuma frase completa, nenhuma explicação clara. À primeira vista, isso parece explicar tudo. Uma paciente morrendo, desorientada, rabiscando associações aleatórias. Mel, um nome, um copo, uma cor. Mas antes de aceitar isso, pense comigo. Se fosse delírio puro, o que ainda estaria faltando? Repetição caótica, palavras desconexas, ausência de foco. Não é o que temos. O texto é curto, econômico, direto demais. Isso não combina com um surto verbal desorganizado. A prova está aqui. Você entra então no ambiente. Sobre a mesa do quarto havia um copo azul de vidro grosso, meio cheio de chá claro. Na cozinha, um pote de mel aberto. Na pia, uma colher. No lixo, 2 sachês de camomila. Nada parece gritar homicídio. O marido, Renato, diz que Teresa chegou cansada, reclamou de tontura, tomou chá com mel e foi se deitar. Simples assim. Agora o foco muda para ele. Renato fala com a serenidade de quem já escolheu a versão que pretende repetir, até cansar todo mundo. O problema é que essa calma não combina com a cronologia. A chamada para a emergência foi feita só às 18h19, quase 40 minutos depois dos primeiros sintomas. Ele explica dizendo que achou tratar-se de uma queda de pressão comum. Pode acontecer, mas compare isso com o que foi dito pela vizinha. A vizinha, Célia, ouviu barulho às 17h41 e encontrou Renato no corredor, dizendo que Teresa estava apagando de novo. De novo. Pare um segundo. De novo, pressupõe episódios anteriores. Só que Renato, no primeiro depoimento, diz que aquilo começou naquele exato fim de tarde. A história parece boa, até encostar nesse detalhe. O depoimento diz uma coisa, a fala espontânea diz outra. É aqui que a versão racha. Agora olhe para isso. O laudo toxicológico encontra grande quantidade de zolpidem dissolvida no conteúdo gástrico e resíduos no líquido do copo azul. Esse detalhe parece pequeno, mas não é. Teresa não tinha prescrição ativa do remédio havia 8 meses, segundo o prontuário e registros da farmácia. Existe uma teoria óbvia aqui: suicídio medicamentoso. Ela misturou o comprimido no chá, escreveu algo sem sentido e morreu antes de explicar. Mas antes de aceitar isso, pense comigo. Se essa hipótese fosse verdadeira, o que ainda estaria faltando? Embalagem, busca recente, dose acessível, intenção visível. Nada disso aparece. Nenhuma cartela no quarto.
Nenhum comprimido na bolsa, nenhuma compra recente no nome dela, nenhuma mensagem de despedida, nenhuma preparação. Agora o foco muda para Vera, irmã mais nova de Teresa. O nome dela está no papel, e por isso a polícia vai nela primeiro. Vera diz que não via Teresa havia quase 2 semanas. Relação distante, mas sem ruptura. Na entrevista, chora pouco e responde com precisão excessiva. Essa pessoa diz uma coisa, mas o comportamento aponta outra. Quando mencionam o pote de mel, ela corrige a marca sem olhar a foto. Pare um segundo. Como alguém que não esteve lá reconhece a marca do mel só pela lembrança, guarde esse detalhe. Ele volta. Mesmo assim, o resto não fecha nela. O registro de pedágio mostra Vera em outra cidade até 17 horas e 58 minutos, distante demais para preparar a cena. Até aqui, tudo apontava para a irmã por causa do nome no papel. Então surge o detalhe que muda a investigação: a caligrafia. O perito grafotécnico nota que Teresa, ao perder força muscular, costumava eliminar pontuação e artigos, mas mantinha a ordem de prioridade do pensamento. Isso importa, porque mel não, Vera copo azul, talvez não sejam ideias soltas, talvez sejam comandos curtos, na ordem em que ela quis salvar alguém. Agora você precisa rever o caso inteiro. Não é delírio poético, é comunicação comprimida, aviso, negação, identificação, objeto, tudo em sequência. Compare a fala com a evidência. Renato disse que foi ele quem preparou o chá com mel, porque Teresa mal conseguia ficar de pé. Se foi assim, por que o papel começa justamente com mel não? A palavra mais negada da mensagem é o ingrediente que ele ofereceu. Agora o foco muda de novo para Renato. Ele afirma que Teresa odiava chá amargo e sempre colocava mel. Parece íntimo, parece convincente. Mas a filha de Teresa, Marina, dá um detalhe que a polícia tratou como banal. Nos últimos 3 meses, Teresa havia cortado açúcar e mel. O motivo era clínico: exames alterados. Ela tomava o chá puro desde então. O marido morava com ela. O marido sabia disso. A suspeita parecia certa em Vera, mas isso bagunça tudo. Agora o nome no papel deixa de parecer acusação direta e vira outra coisa. 2 anos depois, Marina relê o bilhete enquanto organiza receitas antigas da mãe. Em várias listas domésticas, Teresa escrevia nomes como etiquetas de objetos. Vera não era só a irmã. Era a abreviação que Teresa usava para aloe vera, o gel medicinal guardado na geladeira em copos coloridos. Agora, observe isso. Teresa tinha o hábito de anotar Vera azul, Vera verde, Vera branco, para separar preparos caseiros em recipientes diferentes. De repente, o papel muda de forma. Mel não, Vera copo azul. Já não é delírio nem acusação. É instrução concreta. Não ponha mel. Aloe vera. Copo azul. Ela estava tentando corrigir o que havia ingerido e apontar a origem exata do envenenamento. A polícia nunca teve esse contexto doméstico porque ninguém perguntou como Teresa organizava as coisas da casa. A resposta estava no vocabulário dela. Mas ainda falta a mão criminosa. E ela aparece quando você confronta o novo sentido do bilhete com a compra feita 2 dias antes. Renato comprou Zolpidem em nome da mãe idosa, usando receita antiga guardada numa pasta. A farmácia confirmou o rosto. As câmeras também. Ele dissolveu o remédio no gel de aloe vera, armazenado no copo azul, sabendo que Teresa tomava pequenas colheradas quando sentia refluxo noturno. Quando ela passou mal, ele improvisou o chá com mel para empurrar outra narrativa. Só não percebeu que ela ainda conseguiu escrever antes. E o mais devastador nisso tudo é que Teresa não escreveu o nome do assassino.
escreveu algo melhor, exatamente onde a mentira começava. Quem prestou atenção viu desde o início. O papel nunca esteve sem sentido. Sem sentido estava a investigação que olhou para ele sem escutar a vítima.